Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos aqui reunidos para os nossos estudos bíblicos em família, para que nós possamos aprender mais sobre o nosso Deus e Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus triuno. Romanos 6, versículo de 1 por diante. Livres do pecado pela graça. Quer dizer que nós já estamos livres, creiamos, meu Deus. O maligno não nos toca, ele manda os dele, mas ele perde tempo, porque o Espírito de Deus está aqui no nosso espírito, nos governando, lutando contra os endiabrados que estão à volta da igreja de Jesus, para tragá-la. Mas o Senhor Jesus não deixa. A igreja de Jesus é mais do que vencedora. Livres do pecado pela graça. O pecado foi aquela maldição que durou até nós crermos em Jesus como nosso Senhor e Salvador e crer que tudo que Ele fez por nós naquela cruz valeu a pena. Foi sepultado, ressuscitou, ainda ficou 40 dias com os apóstolos, fez milagres, tanto antes como depois da sua morte. Subiu ao céu. Ele havia prometido aos apóstolos que eles não iriam ficar só. Ele ia subir para o Pai, mas eles não iriam ficar só. Ele iria mandar o beneplácito, o Espírito Santo de Deus, para fazer morada no nosso espírito, que hoje nós representamos a Igreja de Jesus, os apóstolos de Cristo, as colunas da Igreja de Jesus. Então Jesus continuou, Paulo continuou. Que diremos, pois? Permaneceremos em pecado para que seja a graça mais abundante, mais grandiosa? Pequemos mais para que seja a graça mais abundante. Que ilusão tola, que mentira. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Então creiamos, nossos amados irmãos, que nós morremos para o pecado, nós vivemos no mundo, afastados do mundo. Nós não nos juntamos com aqueles que ainda não se chegaram a Jesus. Estão para se chegar. Deus vai chamar no tempo certo. Diz o seguinte: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que com ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, quando Jesus estava sendo sepultado, foi o nosso batismo. Ele sepultou os nossos pecados com ele. Quando ele ressuscitou, ele nos deu vida eterna, vida para Deus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Vejam só. Fomos, pois, sepultados com eles na morte, quer dizer, com os pecados, né? Na morte, pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, pela vontade de Deus, para Deus ser glorificado, terminar ali aquela missão que Deus deu a Abraão, de ter paciência, de esperar. Né? Abraão não viu, mas ele creu. Sim, dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Quer dizer que nós temos que dar o testemunho que já fomos batizados em Cristo, para vivermos a prática de boas obras. Porque se fomos unidos como Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém, Jesus? Que maravilha, que bênção, meu Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha mulher pecadora, que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quer dizer que nós somos novas criaturas. O que nós fazíamos no passado, hoje nós não fazemos mais. Não pela nossa fraqueza carnal, mas pela nossa fortaleza espiritual. O Espírito Santo de Deus vive no nosso espírito, lutando de manhã à noite contra os amaldiçoados malignos, que o diabo não vem sozinho, ele manda os dele, para iludir a igreja de Jesus, até anarquizar a igreja. Dizer, eu cheguei naquela casa, eu disse o que eu quis, o contrário do que diz a Bíblia, como uma desforra, sabe? Mas nós derrubamos aquelas mentiras deles com a palavra da verdade. E eles têm mesmo que afastar. Se você quer afastar o maligno da sua casa, na hora que ele chegar e você conhecer, use a sua televisão, use o seu rádio, da palavra de Deus. Um pastor evangélico que saiba pregar a palavra de Deus, ele derruba aquelas palavras santas, derruba aquela maldade daquela pessoa pelo chão. Vamos continuar. Porque se fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque, agora vamos falar, porque é que o anticristo de Roma diz que Jesus é o Senhor morto? Porque ele quer a igreja de Jesus morta. Ele já tem os dele, os condenados à maldição, que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles detestam os crentes em Cristo. Então, diz o seguinte: e sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha pessoa, mulher, pecadora, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais, e não sirvamos o pecado como escravos. Nós éramos escravos do diabo. Nós não podíamos nos dominar, porque ele nos prendia a ele. Nós éramos escravos do pecado, do maligno. Andávamos atrás das procissões e não reconhecíamos que aquilo era coisa do diabo, que aquilo era coisa
que Deus detesta. Uma vez, João conta, eu não alcancei esse tempo, que tinha um homem aqui, era muito conhecido como uma pessoa muito religiosa. E ia pegando o andor, naquele tempo era diferente, eu ainda alcancei esse tempo, pegando o andor na frente, eram 4 pessoas. E nisto, a imagem de escultura da padroeira daqui, que chama-se A Senhora do Rosário. Até uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse, venha cá para lhe dar um abraço. Ela veio, eu não sabia que ela estava tão zangada comigo, porque eu pregava a palavra de Deus aí na frente da rua, no carro de som. Era uma bênção de Deus para muitos, para mim e para todos que têm a felicidade de ouvir e de crer. Então aquela pessoa disse, me abraçou, aí disse, me separou dela, aí disse assim, por que naquele tempo você defendia o nome de Nossa Senhora? Eu digo, olhe, já está me comprometendo. E hoje você fala contra ela? Eu disse, porque antes eu não conhecia a Bíblia Sagrada e hoje eu conheço. Eu não posso falar o contrário, eu falo a verdade. E quem quiser se alicerçar na mentira, eu não tenho o que fazer. Mas eu prego a verdade da Bíblia. Pronto. Passei o mês no Recife, ela mora aqui na frente, minha vizinha. Já fomos vizinhas 2 vezes, eu pequena. Até tomei ela para ser a minha madrinha de crisma, né, que chamam. Hoje não chamam mais porque isso não existe na Bíblia. E ela ficou toda indiferente. Mas tem uma filha dela que já me disse, enquanto nós íamos conversando no carro, ela me disse, olha, eu li o livro de Ruth, fiquei encantada. Eu digo, amém, minha filha, lê a Bíblia toda. Eu tenho que conversar com essa pessoa, porque ela precisa de orientação. Mas acontece, a gente se topa com cada uma, mas nós temos a nossa defesa espiritual, que é a verdade de Deus. Então, vamos continuar. Porque se formos unidos com Ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Temos que crer, meus amados irmãos, no que está escrito. Jesus já fez tudo por nós. Nós estamos santificados em Cristo, batizados, espiritualmente batizados. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a nossa velha mulher, não é? Pecadora e pecador, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Que maravilha! Justificados, o que significa? Limpos, sem mancha, sem nada daquele tempo. Hoje nós somos novas criaturas. Não olhemos para trás. Nem Deus se lembra do que nós fizemos antes de conhecermos a palavra dele. Ele não se lembra mais. Perdoou por completo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
A morte já não tem domínio sobre ele. Jesus não vem morrer novamente. Os vigaristas, aí de onde eu pertencia, matam Jesus em cada missa. Imagine, em cada missa matam Jesus e transforma ele em pão, olha que mentira, e transforma ele em trigo, faz bolachinhas de montões e oferece na fila a cada tolo daquele, como eu era. Até já adulta, eu recebia também aquela hóstia e o vigarista dizia mais, porque vigário deriva vigarista. A palavra vicarives que tem na coroa do Papa de Roma, vicarives filho Dei, condena ele de amaldiçoado, homem do pecado, filho da perdição, o diabo em pessoa, a besta do fim dos tempos. O número dele somado em número romano, como eu já somei, dá 666, o número da besta. Ele vai marcar os dele, não sei se pelo chip, sei que vai servir de código. A pessoa mostra a mão direita e ali tem todos os dados da pessoa, até onde a pessoa mora. Eu tenho fé em Deus, que nós, os crentes em Cristo, Deus não vai nos deixar a besta ou o povo dele marcar os filhos de Deus com o sinal da besta, porque nós temos na testa o selo do Espírito Santo de Deus. É a nossa garantia. O diabo não nos toca. Aqui mora o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo espiritual do Deus vivo. Vamos continuar. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto has ter morrido de uma vez, para sempre morreu. Sim, o anticristo dizia assim. Os vigaristas diziam com aquele pãozinho: corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, tão real e perfeito como ele está no céu. Dizendo que eles tinham desfeito aquele corpo de Jesus, e feito de trigo, e transformado naquelas bolachinhas, e ali estava a perfeição, estava tudo de Cristo estava ali. Mentira. A mentira é diabólica. Olha, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é em Maria, não é em José, não é em Francisco, não é em outra pessoa, é em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus
como instrumento de justiça. Ainda tem um pouquinho, vai dar tempo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós sabemos que a lei é santa e boa, mandamentos de Deus, menos o sábado, porque Deus tirou todos os costumes. Não levareis em conta os dias de festa, de lua nova, de sábados, nada, tudo isso já passou. Era figura do que vinha na frente. Jesus venceu tudo. Jesus disse: Pai, está consumado. Eu sou completo, não falta nada. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre nós, os que cremos. Todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Amém, Senhor Jesus. Que paz tão grande. Crê no Senhor Jesus e te salvarás, tu e tua casa. Amém, Senhor Jesus. Agora vamos cantar um hino que falta bem pouquinho tempo. Deixa eu ver. Como homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vem. Ele é Jesus, o meigo nazareno. Ele é água viva para o homem sedento, para o faminto. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus, o consolo do triste, do desesperado ele é alívio, do doente a cura, do perdido é o caminho para o céu. Como homem ele teve sono e sentiu cansaço, chegou até mesmo a dormir na popa de um barco. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vem. Ele é Jesus, o meigo nazareno. Ele é água viva para o homem sedento, para o faminto. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus, o consolo do triste, do desesperado ele é alívio, do doente a cura, do perdido é o caminho para o céu. Como homem ele teve sede e pediu de beber. Como Deus é água viva para todo que crê. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vem. Ele é Jesus, o meigo nazareno.
Ele é água viva para o homem sedento, para o faminto é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus, o consolo do triste, do desesperado ele é alívio, do doente a cura, do perdido é o caminho para o céu. Do doente a cura, do perdido é o caminho para o céu. Amém, Senhor Jesus. Que a paz de Deus, a paz que o mundo não conhece, podem soltar as pombinhas quantas quiserem, os balões, e gritarem paz, paz, paz. De onde vem a paz? Vem de Deus. Mas Deus não está nem aí com isso. A paz vem quando nós cremos em Jesus. É individual. Cada pessoa tem a paz de Deus. A graça de Deus nada fizemos para merecer. Foi presente de Deus nos dar Jesus. Jesus se deu. Ele foi, ele não foi arrastado, ele foi andando. A quem procurais quando viu aqueles à noite atrás dele, com aqueles lampiões, né? E Judas de um lado. Aí ele disse, a quem procurais? Aí disseram, a Jesus o Nazareno. Ele disse, eis-me aqui, leva-me a mim e deixa aí estes que estão aí, com os apóstolos dele, guardadinhos, sem ninguém mexer neles. E Jesus foi levar, sofreu, nós já soubemos o resultado, para nos dar a vida, se entregou. O próprio Deus, a igreja de Deus só tem o nome de Deus, igreja de Jesus. Não tem outro nome, se tiver outro nome não é a igreja de Deus. Não sejais enganados, como eu fui tantos anos antes de conhecer a Bíblia Sagrada. A graça de Deus, que é salvação imerecida, nada fizemos para merecer. As nossas obras não nos salvam. Elas são o testemunho da nossa salvação.